Bom dia. Nessa videoaula de hoje, nós vamos a falar sobre a transformada de Laplace. Nós dizíamos anteriormente, quando estudamos a transformada de Fourier, nós dizíamos que tanto a transformada de Fourier como de Laplace são casos particulares de transformações integrais, né? Transformações integrais são definidas por integrais que têm um núcleo e vezes a função da qual queremos encontrar a transformada, né? Então, vamos a definir então assim a transformada de Laplace como sendo uma transformação integral. Obviamente, a primeira coisa que nós temos que ver quando a gente calcula integrais, né, e sobretudo se calcula integrais impróprias, obviamente não sempre existe a integral imprópria de todas as funções. Então, nós temos que ter cuidado para que tipo de funções existe uma determinada integral própria, como nesse caso vamos a definir a transformada de Fourier, né? Transformada de Fourier de Laplace. Quando a gente falava de transformada de Fourier, eu falava de transformada de Laplace. Quando está sendo transformada de Laplace, de Fourier, né? Então, existe esse pequeno confusãozinho ali. Tá certo? Veja que agora vamos a considerar funções definidas no intervalo de 0 a infinito. Acho que alguém está entrando aqui um minutinho. Tá certo, né? Então vamos voltar. Função que está definida no intervalo de 0 a infinito. E se alguém pergunta, e no intervalo de menos infinito a 0? A gente pode estender a definição de três funções ou colocar 0, por exemplo. Você define a função de 0 a infinito de uma forma e sendo nula no intervalo de menos infinito a 0. Então, aí a função fica definida de menos infinito a infinito. Certo? O mais importante é que esteja definido de 0 a mais infinito. E o que vamos exigir dessas funções? Que elas sejam contínuas e que possuem um número finito de pontos de descontinuidade de primeira espécie. Veja que nós falamos dessa terminologia primeira espécie, né? São os pontos onde existem os limites laterais, no entanto, são diferentes, né? Ou seja, são contínuas à direita e à esquerda, né? Tá bom? Então, vamos introduzir a seguinte definição, né? Vamos a chamar a função f de admissível. Na teoria da transformação de Laplace usa essa terminologia. A função f é admissível se ela é contínua no intervalo e se ela possui um número finito de pontos de descontinuidade de primeira espécie, né? Aqueles que eu acabei de falar, né? E existe um número real, que vamos chamar alfa zero, que tem um nome, se chama coeficiente de crescimento da função f, né? Tal que a integral, essa integral que está aqui, né? Integral imprópria, de 0 a infinito, da função exponencial menos alfa t, módulo de f, de t. Tá certo? E esse aqui converge quando o alfa é maior que alfa zero. Veja que alfa zero nós estamos chamando coeficiente de crescimento da função f. E diverge quando alfa é menor que alfa zero. Tá certo? Então, uma função é admissível, né? Então, doravante, quando vamos chamar uma função admissível, no intervalo sem infinito, nós estamos referindo que a função vai ser contínua nesse intervalo e vai possuir um número limitado de pontos de descontinuidade de primeira espécie. Bom, essas são as funções admissíveis. Bom, se a integral analisada acima, né? Aquela integral que está aqui, ela converge para todo o alfa, pertence a R, então o coeficiente de crescimento da função f, o alfa zero, é igual a menos infinito. Se a integral diverge para todo o alfa, então o coeficiente de crescimento é mais infinito. Isso aqui vai ficar mais claro quando vamos considerar um exemplo. Certo? Isso aqui não é muito importante. Tem livros que eles consideram essa terminologia, né? Mas eu, quando estudei aqui, achei importante saber, né? O coeficiente de crescimento da função. Mas, como eu falei, né? A maioria de livros que estuda transformada de Laplace, ele não introduz esse coeficiente de crescimento. Certo? Então, fica só com conhecimento adicional. Então, vamos introduzir agora a transformada de Laplace. Certo? Vamos chamar a transformada de Laplace da função admissível f a aplicação regular, né? Uma aplicação regular aqui. Seria o quê? A transformada de Laplace da função f, aqui o parâmetro vamos chamar de p. Certo? Pode anotar, então, a transformada de Laplace com essa notação. Né? A integral imprópria de 0 a infinito, exponencial menos pt, f de t dt. O p aqui é um número complexo. Então, estamos supondo que a parte real desse número complexo
seja maior que a taxa de crescimento da função f. Certo? Estou falando aqui com alfa zero corrente com o crescimento de f. Não? Então, é assim que se introduz a transformada de Laplace. Vejam que é praticamente muito parecido com a transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier tem aqui um coeficiente, 1 sobre raiz quadrada do π, de 2π, né? E aqui tem menos infinito a mais infinito, né? E aqui tem a função vezes exponencial menos i alfa t, que tem aqui a coisa, né? Mas, em princípio, é muito parecido, né? O que diferencia nessas transformações integrais é o núcleo, né? Tem um teorema importante que vamos a começar enunciando, né? Esse tema de unicidade. É importante, simples de enunciar, mas complicado de provar. Então, a gente só vai enunciar, né? Que se chama teorema da unicidade. O que significa isso, né? Se você tem duas funções, f e g, e elas possuem a mesma transformada de Laplace, então essas funções são iguais. Tá certo? Ou seja, duas funções diferentes não podem ter a mesma transformada de Laplace. Tudo bem? Agora, como prometido, né? Nos exemplos, nos três exemplos que vamos a ver agora, vamos a estabelecer quais são as funções admissíveis e quais não, por exemplo, né? Veja que eu tenho uma função dessa forma aqui. Nossa função f de t igual aqui, exponencial 3 mais 2it. Então, queremos saber se essa função é admissível ou não. Para verificar se ela é admissível, né? Além de observar que ela é contínua e possui um número finito, né? Vamos observar que essa integral que está aqui existe. Vejam que a integral de ser infinito é i o módulo de f de t, certo? Integral aqui, exponencial. A função f está aqui, o módulo que está aqui. Aqui vocês podem escrever aqui exponencial de 3t vezes exponencial de 2i, tá certo? Vai ficar o módulo aqui. Mas o módulo de exponencial de 2i, como vocês podem observar aqui, vai ser igual a 1. Tá certo? Isso aqui é fácil de verificar, né? Pela fórmula de Euler, exponencial de 2it é igual a quê? É o cosseno de 2t mais i seno de 2t. Portanto, o módulo desse número complexo vai ser igual a quê? Raiz quadrada da suma dos quadrados da parte real e parte imaginária, né? Aí vai ficar raiz quadrada de cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. Cosseno dá 1, certo? Portanto, isso dá 1. Então, o que temos aqui? Aqui tem um produto de potência, vai ser igual, vai ficar exponencial, menos alfa menos 3t, certo? E essa integral aqui vai convergir só se alfa é maior que 3. Tá certo? Então, dizemos que o coeficiente de crescimento da função f vai ser igual a 3. Por quê? Porque essa integral converge só se alfa é maior que 3. E diverge se alfa é menor ou igual a 3. Certo? É fácil ver. Então, nesse caso, foi fácil identificar o coeficiente de crescimento dessa função admissível, né? Tudo bem, pessoal? Antes de passar para o próximo exemplo, ficou claro encontrar aqui a taxa de crescimento da função f? Por mim, tudo bem. Tudo bem, né? Então, vamos para o próximo exemplo. Veja, nesse exemplo que está aqui, nós temos a função f de t exponencial t ao quadrado, exponencial t ao quadrado, né? Veja aqui, calculamos se a função é admissível ou não, né? Vou calcular o módulo. E tem esse aqui. Mas veja aqui, se você faz esse produto que está aqui, esse produto aqui sempre vai ser maior que 1. Sempre, independentemente de qualquer alfa. Independentemente de qualquer alfa. Tá certo? Então, decimos então que a função, se essa função subintegral é maior que 1, significa que a integral imprópria diverge. Ou seja, que essa função f de t não é função admissível. Se fosse aqui menos t ao quadrado, aí sim, estaria certo. Mas aqui, como é exponencial t ao quadrado, então dizemos que a função f não é admissível. Tá certo? E aqui temos uma relação com os... Vou voltar aqui um pouquinho, vocês verem, né? E mais um. Com relação vejam que aqui essa integral vai divergir independentemente de qualquer alfa pertenece a R. Portanto, o coeficiente de crescimento é igual a mais infinito. Vamos a voltar aqui. Aqui, né? Independentemente do alfa que você escolhe, essa integral sempre vai divergir. Sempre, sempre. Para qualquer positivo, sempre vai divergir, né?
Esse aqui vai crescer muito mais rápido que essa exponencial que está aqui. Tá certo? Tá, nesse caso aqui, então, dizemos que essa função não é admissível. Aqui no próximo exemplo, né, que temos aqui, nós temos que a função f de t, veja, aqui eu fiz aqui faltou aqui. A função f de t satisfaz por módulo, ela é igual a m exponencial a t. Aqui faltou a. Aqui não, no expoente. Em vez de t, considerem at, certo? Aqui. Eu vou marcar de amarelinho. Aqui, no expoente aqui. Ali, considerem at, certo? Com a maior ou igual a zero. Ou m maior que zero, obviamente, né? Porque é o módulo. E a é maior ou igual a zero, tá certo? Faltou o a aqui, o azinho. Vamos a provar que se a função f de t com essa propriedade que é aqui é função admissível, né? De fato. Você pega a integral de ser infinito, a exponencial menos alfa t, e aqui o módulo de f. O módulo de f está aqui, que é o m, que é constante, escreve fora, e aqui vai ficar aqui, escrevendo aqui, o f de t seria exponencial a t, tá certo? E vai ficar exponencial menos a t. Esse integral que está aqui, ele vai convertir se a alfa é maior que a, não é? E ela diverge se alfa é igual, é menor ou igual a. Então, a função f, que tem a propriedade, ela vai ser admissível só se alfa é maior que a. Certo? Lembrando que o alfa aqui, o alfa, né? O alfa é um número complexo, que nesse caso seria a parte real, né? Para ser mais, seria aqui a parte real, aqui na verdade, aqui faltou. A parte real de alfa é maior que a. Certo? Bom, agora vamos a calcular a transformada de Laplace. Vejam, tanto transformada de Fourier como transformada de Laplace, eu sempre costumo falar que quando você conhece as propriedades deles, né? Você sempre desenvolve um trabalho de arquiteto. Sem desmerecer, obviamente, a profissão dos pedreiros, né? Só que quando você vê um pedreiro, ele coloca a mão na massa, ele se suja, ele trabalha aqui, né? Agora, o engenheiro, o arquiteto, ele sempre trabalha com um capacetinho aqui, vem aqui, arrega, faz as contas, e limpinho, então, isso eu costumo fazer um análogo aqui, porque quando você conhece, só um minutinho aqui, alguém está entrando, quando você conhece as propriedades das transformações integrais, suas contas se reduzem ou se simplificam em grande maneira, né? Por isso é importante conhecer as propriedades. Então, veja, e na transformada de Laplace, é importante você saber a transformada de Laplace de algumas funções, que a partir daí você descobre a outra, né? Por exemplo, qual seria a primeira? A função de Heaviside, que vamos a calcular. Saber calcular a transformada de Laplace da função seno, cosseno. A partir dali, a gente pode, usando propriedades, pode calcular a transformada de Laplace de outras funções. Então, essas três funções, na medida do possível, a gente vai guardar já o resultado. Certo? Então, primeiro vamos fazer, então. Veja, nós queremos a função de Heaviside, ele se define da seguinte forma, né? Veja, vamos a denotar com h de t. Ele é igual a 1 se t é maior ou igual a 0. E é igual a menos 1 se t é negativo. Tá certo? Então, a função de Heaviside ele tem dois valores, é 1 ou menos 1. Tudo certo? E ela tem um ponto de descontinuidade no ponto 0. Então, tem um ponto de descontinuidade em 0, né? Encontramos a transformada da Laplace agora da função de Heaviside, né? Vamos usar a fórmula da transformada da Laplace. É igual que a integral imprópria da série infinito da exponencial de menos pt vezes 1. Não é aqui? 1, que é a função de Heaviside. Veja aqui, por quê? Porque aqui t maior ou igual a 0 seria de 0 a mais infinito. Aqui, obviamente, a conta se reduz a calcular a primitiva de exponencial de menos pt. Aqui, né? Por sorte, a primitiva vai ser essa expressão que está aqui. E aqui usamos a forma de Newton-Leibniz, né? Só lembrando aqui, o que acontece com a função exponencial menos pt quando t tende para infinito? Veja que o p é um número complexo. Esse caso de p é um número complexo, né? Você escreve a parte real e a parte imaginária. Então, vamos supor que o p, como está escrito, seja alfa mais i sigma, por exemplo, né? Então, exponencial menos pt vai ser igual a quê? Exponencial menos alfa t vezes exponencial menos i sigma t. Certo?
Cuando t va para infinito, exponencial alfa t, se a parte real é maior que zero, por exemplo, né? Vai existir. Agora, a segunda, e vai para zero, obviamente, né? E a segunda, quando tem a exponencial de menos i sigma t, ele usa a fórmula de Newton em função de cosseno e seno. O cosseno e o seno, eles não existem o limite quando t vai para infinito, verdade? No entanto, elas são limitadas. Eu já falei esse teorema, né? Então, na verdade, nós vamos a ter um limite do que? Uma função infinitesimal, que vai para zero, e uma função que não existe o limite, mas ela é limitada. Então, quando você tem o limite do produto dessas duas funções, o limite vai ser igual a zero. Por isso que essa função, quando t vai para infinito, vai para zero, né? Só ficou agora quando t igual a zero. T igual a zero, aqui vai ficar 1. Como tem menos 1, ficou um p. Então, a transformada de Heaviside é igual a 1 sobre p. Lembrando que p é um número complexo. Tá certo? Então, nosso primeiro exemplo de cálculo de transformada de Fourier foi calcular a transformada de Fourier da função de Heaviside, que é 1 sobre p. Tá bom? Agora vamos a calcular a transformada de Laplace da função exponencial de t. Isso aqui também é fácil de calcular. Veja que todas as transformações aqui eles se reduzem a calcular integrais impróprias. Aqui substituímos o valor de f e escrevemos aqui como o produto de duas potências da mesma base, né? Aqui calcula a primitiva, né? E aqui, de novo, levando em consideração quando t vai para infinito, isso aqui se anula zero, você vai ficar aqui. Então, também é fácil calcular a transformação de Laplace da função exponencial de t. É igual a 1 sobre p menos 1. Perfeito, né? Vamos agora no próximo. Nosso próximo exemplo vai ser calcular a transformada de Laplace da função cosseno de t. Então, por definição, a transformada de Laplace da função cosseno vai ser calcular essa integral que está aqui, né? E aqui a gente vai usar integração por partes. Mas para deixar a integral na cara da integração por partes, vamos escrever cosseno de t dt como sendo diferencial de seno de t, o que está aqui, tá vendo? Diferencial de seno de t. Agora aqui já tem a cara de integração por partes, né? Igual que ao produto das duas funções, exponencial menos pt vezes seno de t. Tá aqui, valuado de 0 a infinito. E aqui seria menos, aí troca de lugar, né? O que está dentro da diferencial sai e o que está fora entra, né? Certo? Ficar seno de t aqui. E aqui vai ficar diferencial de e menos pt. A diferencial vai ser igual a mesma vezes a derivada de menos pt, ou seja, menos p. Como era menos, aqui ficou mais. Certo? Ficou assim. Agora, o que acontece com essa expressão aqui? Quando t vai para infinito, o seno não existe, mas exponencial menos pt ele vai para zero. Portanto, vai para zero. E quando t igual a zero, seno de zero dá zero. Então, esse termo aqui se anula, né? Então, ficou só esse aqui. E aqui, de novo, vamos a fazer o seguinte. Vamos a escrever aqui vou pôr, seno de t, dt, como sendo o diferencial de cosseno de t multiplicado por menos. Aí, de novo, interação por partes. Tudo bem? E vamos a chegar de novo, veja que chegamos a esse camaradinha que está aqui. Esse é justamente o que nós queremos calcular, essa primitiva aqui. Integral. Certo? Desenvolve, desenvolve. Vamos a chegar assim. Então, o que vamos fazer agora, né? Desenvolve um pouco mais, aqui vai ficar menos p ao quadrado. Então, agora vamos fazer essa expressão que está aqui, vamos a passar para o lado esquerdo. Tá certo? Uma vez que passa para o lado esquerdo, aí você vai escrever o quê? Transformar a equação de cosseno de t vezes 1 mais p ao quadrado igual a p. Portanto, a transformada de cosseno vai ser igual a p sobre 1 mais p ao quadrado. Lembrando que a parte real de p tem que ser maior que zero, para ter sentido ¿por quê? Porque o coeficiente de crescimento da função f, que no caso cosseno de t, é igual a zero, certo? Por isso a parte real tem que ser maior que zero, para ter sentido. Tudo bem aqui? A transformada de Laplace da função cosseno? Tranquilo?
Tudo ok, vamos a continuar, né? Bom, aqui eu não calculei, mas de forma análoga, encontra-se que a transformada de Laplace para a função seno é igual a 1 sobre p ao quadrado mais 1. De novo, com a parte real de p é maior que zero, porque zero é a taxa de crescimento da função seno, né? Veja que nós calculamos, então, nós sabemos, encontramos a transformada de Laplace de quatro funções, né? Seno, cosseno, a exponencial de t e a função de Heaviside. Então, em princípio, não precisamos encontrar outras. A partir dessa que nós encontramos agora, nós vamos a deduzir um sinnúmero de transformadas por outras funções usando propriedades, certo? Então, agora vamos a linkar algumas propriedades, tal como foi feito para o caso da transformada de Fourier, certo? A primeira propriedade que vamos a linkar, né, é a propriedade linear. Veja aqui. Se C1 e C2 são constantes, e a função F1 e F2 são funções admissíveis, então a transformada de Laplace dessa combinação dessas duas funções, combinação linear aqui, certo? Vai ser igual que a combinação linear dessa transformação dessas funções aqui. A constante podemos escrever fora da transformada e as funções podemos escrever como suma, né? Pois é uma propriedade linear. Essa propriedade aqui é fácil de verificar porque ele herda, ou ele vem do fato da propriedade linear da integral imprópria. Certo? A verificação, bom, aqui esse fato aqui da integral imprópria, né? Mas é fácil de verificar. Certo? Aqui tem a propriedade linear de cada um deles. Obviamente, F1 e F2 são funções admissíveis, né? E não está descartado que as duas funções F1 e F2, eles tenham taxa de crescimento diferente. Mas quando você vai calcular a transformação Laplace dessa combinação linear, você tem que calcular como sendo o máximo delas, né? A taxa de crescimento, o máximo delas. Ou seja, a parte real de P tem que ser o máximo da soma das taxas o máximo, aliás, o máximo de uma delas. De alfa, que seria alfa, a taxa de crescimento, alfa zero, a taxa de crescimento da função F1, e beta zero, a taxa de crescimento da função F2. Tá certo? Então, obviamente, como são diferentes funções, então vai ter diferente taxa de crescimento. Pode ser que seja a mesma, né? Mas se são diferentes, então você vai escolher a parte real de P tem que ser maior que alfa beta para poder convergir as integrais impróprias. Tá certo? Isso é óbvio quando você chega aqui, por exemplo, né? Vamos supor que aqui seja alfa, seja 2, vamos ser sinceros. O taxa de crescimento aqui seja 2, por exemplo, e aqui seja 3. Obviamente, aqui funciona para a parte real maior que 2 e aqui para a parte real maior que 3. Mas aqui não funciona para a parte real maior que 2. Porque se você pega 2,5, por exemplo, né? 2,5 não é maior que 3. Então, por isso, pega o maior delas, né? Nesse caso, como falamos, seria 3. Aí se funciona tanto para o primeiro como para o segundo. Por isso que se escolhe que a parte real tem que ser maior, o máximo, aliás, maior que o máximo de uma delas. Tá certo? O próximo teorema, né? É o seguinte, é muito parecido com a propriedade de transformação de Fourier. Veja aqui. Esse LF de t, ele vai representar a transformada de Laplace da função f. Agora nós queremos encontrar qual seria a transformada de Laplace da função f de at, ou seja, quando o argumento da função ele é deslocado, pronto, aqui, né? Ele é aumentado ou diminuído aqui, multiplicado por um alfa, né? Então, obviamente, esse A tem que ser positivo. Tá certo? Por que positivo? Porque a transformação de Laplace está definida no intervalo de 0 até mais infinito. É importante isso aqui, né? Então, a transformada de Laplace da função f, cujo argumento é at, vai ser igual que a 1 sobre alfa, da transformada de Laplace da função f, só que o parâmetro já não vai ser p, o parâmetro vai ser p sobre a. Tá certo? Esse, como eu dizia, é o mesmo
a mesma propriedade que tínhamos a transformada de Fourier. A prova, obviamente, é fácil para fazer. Você calcula aqui a transformada, por definição, seria isso que está aqui. Uma vez que está aqui, você faz a mudança de variáveis, né? A mudança de variáveis a t igual a s. E agora tem que levar em consideração agora a mudança do limite de integração, de fato, né? Se a t igual a s, que significa quando t igual a zero, ou s igual a zero, está aqui igual. Quando t igual a infinito, o s também é infinito, porque lembra que a é positivo, né? Então vai permaneceram os limites de integração. Aqui o t vai ser igual a s sobre a, tá vendo aqui? Substituiu. E aqui a t é s. E aqui dt. dt vai ser igual a ds sobre a. O a 1 sobre a constante, escrevemos fora da integral. E vai ficar aqui, PAS. E aqui, obviamente, a integral independe de como você chame a variável de integração, né? Ou a variável do argumento da função. Por isso que você troca aqui, ó. Veja aqui agora o expoente da função exponencial já não é só P, no menos P, agora é menos P sobre A. A única coisa que mudou foi essa aqui. Você colocou o parâmetro agora é P sobre A, né? E multiplicado por 1 sobre A. Tá certo? Essa propriedade, então, é fácil de verificar, provar, né? Agora vamos a ver um exemplo usando as duas propriedades que nós acabamos de usar no anterior, né? Veja que nós sabemos já encontrar a transformada de Laplace da função cosseno de t. Tudo bem? Cosseno de t, a gente já encontrou a transformada de Laplace. Era igual a quê? A transformada de Laplace da função cosseno de t é igual a p sobre p ao quadrado mais 1. P ao quadrado mais 1. Não é? Agora, como queremos encontrar a transformada da função cosseno de 3t, então, esse f que está aqui, ele seria, o a seria igual a 3. Está vendo aqui? Nesse caso, temos f de, quando temos f de t igual a cosseno de 3, o a igual a 3. Então, pela teorema anterior, que diz? Isso aqui vai ser 1 sobre 3. Transformar a Laplace de cosseno de t, e o parâmetro aqui vai mudar para p sobre 3. Ou seja, onde teve p, você vai trocar por p sobre 3. Aqui troca no numerador e aqui uma parte no denominador. Passa as continhas e aí você vai obter o requerido. Certo? Então, esse aqui é a transformação de Laplace da função cosseno de 3t. Veja que aqui a gente já não precisou calcular integrais impróprias. Já como falei, o trabalho do arquiteto, né? Só usando o fato que nós já calculamos a transformação de Laplace da função cosseno de t e o teorema anterior, né? Esse teorema aqui. Vamos encontrar agora a transformada de Laplace da função seno hiperbólica de ômega de t. Certo? Também vamos usar o teorema anterior. O teorema anterior e, aliás, os dois teoremas, né? Tanto o teorema da linearidade, da transformada de Laplace, e o teorema anterior. Certo? Lembrando que nós vamos a primeiro calcular a transformada de Fourier da função seno hiperbólico de t. Olha, sem ômega, primeiro. Certo? Se a gente calcula isso aqui, aqui tem ômega, né? Por definição, né? Seno hiperbólico de t é essa expressão que está aqui. Todo mundo já sabe, né? Aqui. Então, veja então, o que sigue aqui, né? Quando vamos a calcular agora o seno hiperbólico de ômega de t, ele vai ser, o que vai ser aqui? Vai ser 1 sobre ômega, a transformação de Laplace do seno hiperbólico, e o parâmetro vai ser p sobre ômega, né? Não é assim? Aqui vamos a colocar 1 sobre ômega, e aqui vamos a ver aqui a definição. Aqui estou escrevendo porque a gente não calculou aqui apesar que já calculamos com antecipação a transformação de Laplace da função exponencial de t, né? Faltava só calcular de menos t. Mas, vamos lá então. 1 sobre 3t, aqui você... Esse é um meio aqui, vamos escrever fora da integral, está aqui já. E dividimos a integral em duas, né? Aqui assim. E aqui podemos usar produto de potência de bases iguais, certo? Podemos escrever assim. E aqui também aqui. E uma vez que está aqui, a gente calcula as primitivas, né?
La primitiva sería la misma sobre, vamos a ver aquí. Y aquí, una vez que aquí yo ya lo coloqué a respuesta cierta, más aquí daría para usar la forma Newton-Leibniz y llegaríamos a ese resultado aquí simplificando, va a ficar ese, simplificando todo, va a ficar ese resultado. Tá certo? Então, essa aqui é uma aplicação direta dos teoremas anteriores, né? Linearidade e teorema anterior. Tudo bem, pessoal? Foi muito rápido esse exemplo? Tranquilo, né? Vamos lá. Bom, agora nós queremos encontrar o teorema de Laplace da função f de t igual cosseno ao quadrado de t. Vejam aqui, se a gente calculasse diretamente, vejam qual integral nós teríamos que calcular, né? A integral de 0 a mais infinito da função exponencial menos pt vezes cosseno ao quadrado de t. Obviamente é uma integral muito complicada, não é? Concorda? Mas, usando o conhecimento do ensino médio, vamos a usar, saber o que é expressar o cosseno de ângulo duplo em função do cosseno, né? Essa forma que relaciona aqui. Certo? Então, vamos a substituir cosseno ao quadrado de t por 1/2 mais cosseno de 2t sobre 2. Tal como está feito aqui também. Então, calcular a transformada de Laplace da função cosseno ao quadrado de t é a mesma que calcular a transformada de Laplace da função 1/2 mais cosseno de 2t sobre 2. Está aqui. Tá certo? Tá, aqui vamos a usar a propriedade linear da transformada de Laplace. Aqui vai ser a transformada de Laplace de 1/2. A 1/2 é constante. Escrevi fora, então vai ficar a transformada de Laplace da função 1. 1 é a função de Heaviside, quando t é maior ou igual a 0. Tá certo? Heaviside aqui. Mas aqui de novo, linear aqui vai ficar 1/2. E aqui vai ficar a transformada de Laplace da função cosseno de 2t. Certo? 1/2, a transformada de Laplace de Heaviside, já sabemos, é igual a 1 sobre p. E mais 1/2. Agora, a transformada de Laplace da função cosseno de 2t, pelo último teorema, é igual aqui, o a vai ser igual a 2, né? Aqui seria 1/2. Veja aqui. Transformada de Laplace de cosseno de t, e aqui p sobre a. Nesse caso é 2, né? Aqui vai ficar 1 sobre 2p. Aqui eu tenho 1/4. E aqui, a transformada de Laplace da função cosseno, como dizíamos, era o quê? Era p sobre p ao quadrado mais 1. E aqui, quando o parâmetro é p sobre 2, aí só vai trocar p por p sobre 2. Também. Troca aqui e troca também aqui. Tá certo? Esse termo aqui repete. E aqui fica... sim. O que eu fiz aqui? Aqui você fica p ao quadrado sobre 4. 4 vai subir aqui, desce com esse, e cancela 1/2. Isso. Depois fica 1/2 de p sobre 4 mais p ao quadrado. E aqui a gente poderia... Aqui, veja aqui 2, né? Aqui vai ficar p ao quadrado sobre p ao quadrado mais 2. Simplificando. Seria a transformada de Laplace da função cosseno ao quadrado de t. Tudo bem? Obviamente, vamos a deixar para vocês tentarem fazer aqui, né? Aqui, eu vou descompartilhar. Vou abrir a lousa virtual para... Vamos apagar aqui. Vou parar aqui. E vou compartilhar. Vou compartilhar a lousa virtual. Eu quero que vocês... deixa eu colocar aqui a lousa virtual, um minutinho. Quero que calcule para mim a transformada de Laplace
função. Certo? Aí eu proponho para vocês essa atividade, né? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer, para esquentar, né? Para entrar de cheio as contas. Tudo bem? Enquanto vocês tentam fazer, são 8h54. Então, 8h59 eu estou aqui. Eu vou aproveitar para tomar um cafezinho. Já volto. Tudo bem? Essa participação vai valer alguns décimos na terceira unidade. Tudo bem, Paulo Ernesto aqui. Já coloquei toda a participação lá na segunda unidade, né? Tudo certo? Então vamos tentar resolver. Encontrar a transformada de Laplace da função seno ao quadrado de 4t. Bom, já volto. E aí, meninos? Temos alguma resposta? Quase. Pode mostrar, Arthur, se você leva teu caderno, papel onde você fez, leva para a câmera e mostra, né? Se tá claro. Oi, Paulo. Paulo Oliveira. É porque está um pouco bagunçado e falta só um pouco. Pode retornar o slide na parte de
L coseno de 2t. Tá? Vamos a descompartilhar aqui um pouquinho. De coseno de 2t, aqui. Esse aí, Paulo? Essa parte aí? E ali, então alguém pode mostrar esse resultado para seus colegas? Para todos nós? Sim. Bom, a gente não pode esperar. Menos 1, 4p, p meios. P meios ao quadrado mais 1, menos P2, né? Bom, a ideia seria desenvolver, né? Para não ficar P meios, daria para resolver. Mas eu acho que tem uma parte do resultado. Então vamos verificar com a solução. Eu vou descompartilhar agora a transformada em cosseno de 2t. De H. É isso. Eu vou eu vou descompartilhar aqui eu vou compartilhar a lousa, né? Bom, esse aqui é um exemplo quase parecido com o anterior, muito parecido com a... Veja, aqui praticamente as propriedades. Vamos a ver a seguinte propriedade, né? Vamos a propriedade que vamos a usar aqui. Cosseno do ângulo duplo, né? Ele é igual a cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, não é assim? A partir daqui, nós podemos escrever o cosseno do ângulo duplo ou em função de cosseno ou seno, né? Como nós queremos em função do seno, vamos fazer o seguinte. Então, o cosseno ao quadrado de t é igual que 1 menos seno ao quadrado de t. Portanto, vai ficar aqui 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de t. E aqui, por último, então, escrevendo aqui, seno ao quadrado de t vai ser igual a quanto? 1 menos cosseno de 2t sobre 2. Tá certo? Só que aqui nós temos seno ao quadrado de 4t. Então, o nosso ângulo simples vai ser 4t e o duplo vai ser 8t. Então, significa que seno ao quadrado de 4t vai ser igual a 1 menos cosseno de 8t sobre 2, né? Sim? Então, vamos a descer um pouquinho. Eu vou expandir um pouco mais a tela.
Tá bom, vamos lá, então vamos a subir. Tá certo? Vamos usar esse fato então. Aqui. Então, encontrar a transformada de Laplace da função seno ao quadrado de 4t é a mesma coisa que encontrar a transformada de Laplace de 1 menos coseno. Vamos escrever então esse fato aqui. Então, temos a transformada de Laplace da função seno ao quadrado de 4t. É a mesma coisa que a transformada de Laplace da função 1 menos cosseno 8t sobre 2p, né? E aqui a gente vai usar a propriedade linear da transformada de Laplace, né? Isso aqui vai ser igual a que 1 meio, a transformada de Laplace de Heaviside, né? HDT, vou escrever aqui. Porque vai ser a transformada de Laplace de 1 meio, né? 1 meio constante, menos 1 meio, a transformada de Laplace da função cosseno 8t. Tá certo? E aqui, por fim, vamos a usar aqui, o que conhecemos, né? A transformada de Laplace da função de Heaviside é o quê? P, e na verdade é 1 sobre P, né? Voy a calcular, então vamos a parar. A transformada de Heaviside, como já vimos, é igual a 1 sobre P, né? Então, vai ficar, então, aqui 1 sobre 2P. Pronto. Agora, o próximo, né? 1 meio. Aqui, a transformada de Laplace de função cosseno de 8t, ele calcula usando a transformada de Laplace de cosseno de t. Só que aqui o A é 8, né? Então, vai ficar aqui 1 sobre 8. E aqui temos a transformação de Laplace da função cosseno, como já vimos aqui, é igual a que é P, né? Aqui no número, como aqui tem P sobre A8, vai ficar aqui P sobre 8. E aqui P ao quadrado vai ficar P sobre 8 ao quadrado, mais 1. Né? Vamos lá, então, continuar. Portanto, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2P, menos 1, vou colocar assim mesmo. Aqui 8. E vamos desenvolver aqui. Aqui vai ficar P8, como sempre, aqui, P8 sobre 8. E no denominador aqui vai ficar P ao quadrado mais 64 sobre 64. Veja que esse 64 que está aqui, ele vai cancelar com esse 8 e esse 8 aqui, né? Vai ficar aqui assim, igual 1 sobre 2P menos 1 meio. Aqui vai ficar P ao quadrado mais 64. Bom, a gente pode reduzir isso aqui, né? Vamos a reduzir, para deixar mais compacto a resposta. O mínimo múltiplo comum aqui, o mínimo múltiplo comum vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2P, P ao quadrado mais 64, não é assim? O MMC divide por 2P, então vai ficar aqui vai ficar P ao quadrado mais 64. Menos o MMC vai dividir com esse aqui, vai ficar P, então aqui vai ficar menos P ao quadrado, não é assim? Simplificado aqui vai ficar, cancela P e P ao quadrado cancela, e aqui vai ficar 64, dividido por 2, vai dar 32. E aqui vai ficar P ao quadrado mais 64. Tudo certo? Assim mesmo? Concordam? Tá certo? Porque era seno ao quadrado de 4t. Se fosse só t, aí estaria certo, Paulo. Bom, tudo certo, então. Vamos agora a descompartilhar a lousa. Tá bom? Se não tem alguma dúvida, né? Tá certo, né? Vamos a voltar a nossa apresentação. Prontinho, né? Vamos a voltar a nossas apresentações. Então, isso, não estamos aqui.
Isso, então a gente aqui aprendeu a encontrar a transformada de Laplace da função cosseno quadrado de t. E o que vimos agora é a transformada de Laplace de seno ao quadrado de 4t. Continuando, veja aqui, né? Tem a propriedade que se chama translação. O que diz a translação, né? Se nossa função é igual, veja aqui, é f de t vezes exponencial de at. Tá certo? A transformada de Laplace da função f de t vezes exponencial de at. Isso aqui vai ser igual a quê? A transformada de Laplace da função é f e o parâmetro vai mudar. Era p, vai mudar para p menos a. E também, esse é o caso de ser exponencial de alfa t. E se queremos encontrar a transformada de Laplace de f vezes exponencial menos at, isso aqui vai ser igual a quê? A transformada de Laplace da função é f e o parâmetro aqui vai ser p mais alfa. Tá certo? Como falei aqui, a prova aqui é óbvia e é fácil fazer. Vamos a fazer assim mesmo, né? Vamos a provar a primeira. F de t exponencial de at, certo? Por definição, isso aqui vai ser igual que a integral de zero a infinito. Aqui tem exponencial de menos pt vezes f de t exponencial de at. Então, pegamos esse exponencial com esse exponencial e vai obter esse resultado aqui, não é? Certo? E aqui, vejam que aqui é a mesma transformada de Laplace da função f, só que o parâmetro aqui vai ser p menos alfa. Por isso aqui, a transformada de Laplace da função f e o parâmetro p menos alfa. O segundo caso é igual, né? É parecido. Tá bom? Assim, por exemplo, né? Nós queremos agora calcular a transformada de Laplace de qual função? Função f de t igual a exponencial de 2t cosseno de 5t. Tá certo? Pero o teorema anterior, teorema de translação, isso aqui vai ser igual que, né? A transformada de Laplace aqui vai ser igual que a transformada de cosseno, que nesse caso aqui seria nosso f de t, né? Tá certo? A transformada de cosseno de 5t. E aqui o parâmetro, como aqui 2 é positivo, então vai ficar p menos 2. Tá certo? E aqui nós aprendemos, e a transformada de Laplace da função cosseno de 5t, ele tem a ver com a transformada de Laplace da função cosseno de t. Só que aqui o coeficiente aqui é 5. Então, por propriedade, que vai ser igual, né? Vai ser 1/5 da transformada de Laplace da função cosseno de t, e o parâmetro vai ficar dividido por 5. O parâmetro aqui já era p menos 2, dividido por 5, vai ficar assim. P menos 2 sobre 5. Tá certo? E agora vamos a substituir. A transformada, aqui tem 1/5. A transformada de Laplace da função cosseno de t, como já sabemos, era o quê? Era p sobre p ao quadrado mais 1. Só que agora o parâmetro não é p, o parâmetro é p menos 2 sobre 5. Substitui aqui e substitui aqui também. E, obviamente, aqui, após as simplificações, vai ficar essa expressão aqui. Tudo bem? Esse exemplo? Ficou alguma dúvida? Paulo Ernesto? Arthur? Tranquilo? O próximo exemplo, né? É muito parecido com o anterior, né? Vamos a encontrar a transformada de Laplace da função exponencial menos 3t vezes seno 4t. Aqui nossa função f de t com o anterior vai ser seno 4t, né? Então, pelo teorema anterior, isso vai ser igual a quê? A transformada de Laplace da função seno de 4t, aqui como aqui o expoente aqui negativo, menos 3, ele vai passar a somar p mais 3. E tal como foi no caso anterior, aqui a transformada de Laplace da função seno de 4t, ele tem a ver com a transformada de Laplace de seno de t. Vai dividir por 4, e o parâmetro vai dividir também por 4. Então fica p mais 3 sobre 4. E aqui a transformada de Laplace da função seno, que a gente não fez, mas indicou, era igual a que 1 sobre p ao quadrado mais 1. Aí a única forma de trocar p aqui, onde tem p, seria aqui. Só. Troca por p mais 3 sobre 4. Certo? Desenvolve, simplifica, e chegamos a esse exemplo aí.
Tudo certo? Já estamos terminando já. E agora, mais um exemplo aqui, encontrar a transformada de Laplace da função cosseno hiperbólico vezes o seno trigonométrico de ômega de t. Cosseno hiperbólico de lambda de t vezes seno hiperbólico, aliás, seno trigonométrico de ômega t. Tá certo? Bom, aqui o que é mais fácil é escrever o cosseno hiperbólico, aqui assim, cosseno hiperbólico, pela definição, certo? Que seria essa aqui, essa expressão aqui, tá aqui, né? Está dentro de parênteses. Vezes seno de ômega t. E aqui usamos a propriedade linear. Veja que aqui tem um meio, né? Então, um meio vamos escrever fora da transformada. Aqui, né? Vai ficar aqui. A transformada de Laplace do que? Exponencial lambda t de seno ômega t. Aqui. Mais a transformada de Laplace da função exponencial menos lambda t de seno ômega de t. Certo? E aqui vamos usar a propriedade, né? Como aqui o lambda aqui, sinal aqui positivo, né? Então, isso aqui vai ser igual a transformada de Laplace da função seno, e o parâmetro vai ser p menos lambda. Aqui, como o expoente aqui tem sinal negativo, né? Então, aqui vai ser a transformada de Laplace de seno de ômega t, p mais. Já nós sabemos a transformada de Laplace da função seno, né? Então, a transformada de Laplace da função seno de t é igual a quê? É 1 sobre 1 mais p ao quadrado. E aqui, como queremos calcular a transformada de Laplace da função seno ômega de t, ali, então, o que vai acontecer? Vamos a dividir por ômega, tá aqui, e o parâmetro, que era p menos lambda, vamos a dividir por ômega. E o segundo termo, aqui também dividimos, aqui já coloquei ômega para os dois, está sendo aqui fator comum, já coloquei fora para os dois, e aqui seria seno de t, e aqui p mais lambda divide por ômega. E agora a transformada de Laplace da função seno, como falei para vocês, era 1 sobre p ao quadrado mais 1, mas como parâmetro aqui p menos lambda ômega, aí você substitui aqui, e também aqui. E aqui, obviamente, vai ter que simplificar, desenvolver, simplificar, e no final vai ficar essa expressão que está aqui. Certo? Veja que o importante é que a gente já não está mais calculando integrais, só usando propriedades. Por isso que aquela alusão de trabalho de arquiteto, né? Já são propriedades que você vai desenvolvendo. Já não está precisando calcular integrais. Tá? Tudo certo? E aqui uma propriedade também muito parecida com o caso da transformada de Fourier. Veja aqui. Aqui do lado esquerdo, o que temos do lado esquerdo? Do lado esquerdo temos aqui a transformada de Laplace, essa expressão que tem aqui, transformada de Laplace, e estamos tomando a derivada enésima da transformada de Laplace. Então, a derivada enésima da transformada de Laplace é igual a menos 1 elevado a n da transformada de Laplace de qual função? A função f de t vezes tn. Essa fórmula é muito importante. Tá certo? Então, por exemplo, se a gente quer encontrar, por exemplo, a transformada de Laplace da função t ao quadrado cosseno de t. Que se você vai querer calcular assim na marra, integral, vai ser muito complicado. Não falo impossível, mas é muito complicado. Mas, através dessa fórmula, é muito fácil, né? Por exemplo, como calcularia você a transformação de Fourier, de Laplace, de t ao quadrado, vezes cosseno de t, por exemplo? Então, a fórmula está aqui. Esse vai ser, o n vai ser igual a 2, aqui tem 2, né? 2 menos 1, aqui ao quadrado dá positivo. E aqui você calcula a transformada de Laplace da função cosseno. Uma vez que você calcula a transformada, você vai derivar 2 vezes. Fácil. Tá certo? Então, vamos a provar a forma geral, né? Primeiro, nós escrevemos a transformada de Laplace da função f. Está aqui. Tudo certo? E agora vamos a derivar a derivada enésima com relação ao parâmetro p. Veja que aqui nós estamos trocando a ordem. De novo, a ordem é por causa da função f ser admissível, né? Porque o módulo aqui, ele converge uniformemente nesse intervalo. Desde que o coeficiente de crescimento da função f, né, seja um determinado número, né? E a parte real de p seja maior que a taxa de crescimento da função f. Ali se tem a convergência uniforme. Aí, por isso que você pode trocar a ordem, né? Uma vez que você introduz aqui, veja que dos dois fatores que está aqui, o único que depende de P é a exponencial, né? Certo? E o bom é que a função exponencial, quando você deriva ela, é ela mesma vezes a derivada do expoente. Tá certo?
Por eso aquí cuando deriva n veces va a ficar o quê? Menos t elevado a n, a mesma função que está aqui, né? Tudo certo? Aqui. Mas o menos t elevado a n, você pode escrever como sendo aqui menos 1, menos t, você escreve com menos 1 vezes t. E t elevado a n ficaria então menos 1 elevado a n e t elevado a n, certo? Menos 1 n é constante, aqui, e aqui ficou assim, né? Então, aqui, agrupando aqui, aqui seria exponencial pt, e aqui seria transformar a classe de tn, f de t. Aqui tá aqui. Então, é uma forma fácil de provar, mas muito poderosa de ser usado, né? Ele vai resolver muitos problemas de integração. Para terminar, vamos a ver então um exemplo de aquilo, né? Como eu dizia, por exemplo, aqui. Você quer encontrar a transformada de Laplace da função f de t, tn exponencial a t, por exemplo. Aqui o n aqui qualquer número positivo, né? Qualquer número natural. Então, encontrar a transformada de Laplace dessa expressão que está aqui, como vimos para a forma anterior, é igual que menos 1 elevado a n, e a derivada de ordem n com relação ao parâmetro da transformada da função f. Tá certo? Só que a função f, nesse caso aqui, vai ser o quê? Vai ser exponencial de at, né? Não é? Vai ser esse aqui, exponencial de at. Esse f que está aqui não é aquele f que está aqui. Aqui foi um pequeno, talvez, sobrecarga de nomeação. Então, esse f que aparece aqui não é o mesmo que esse f que está aqui. O que aparece aqui de novo é o que é exponencial de at. Esse carinha que está aqui. Tá bom? Pela fórmula anterior. Então, de fato, né? Então, a integral desse que está aqui, tá vendo aqui, que nós queremos encontrar, é igual que L de Tn vezes... Porque aqui, aqui já que ficou aqui, antes de fazer esse exponencial de AT aqui, esse aqui, eu já usei o teorema anterior de translação. Veja como o sinal de A é positivo, então aqui o parâmetro vai mudar para P menos A. Aqui saiu, né? Tá certo? Aqui tem a transformada de Heaviside, né? Aqui, Heaviside que daria 1 sobre P. Aqui. 1 sobre P, seria 1 sobre P, mas o parâmetro aqui P menos A. Pois ficou aqui, 1 P menos A. Tá certo? E agora eu vou derivar N vezes com relação a P. Quando deriva com relação a N vezes com relação a P, por exemplo, a primeira derivada. Como que vai ficar a primeira derivada? Veja, a primeira derivada aqui N igual a 1, aqui dá menos. Tá certo? E aqui vai ficar, é como se fosse P menos A elevado a menos 1. Então vai ficar menos 1 sobre P menos A ao quadrado. Então vai ficar, na verdade, vai ficar 1 sobre P menos A ao quadrado. Positivo. A primeira derivada. A segunda derivada vai ser negativa já. Pode quedar isso. A segunda derivada, deixa eu ver se é positivo ou negativo. A segunda derivada aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, né? P menos A. Está certo o sinal? P menos A, isso. Menos 1N. Ficou assim, né? Aqui vai ser N fatorial. Por que você vai repetir N fatorial, né? Porque você tem aqui, tem o menos 1, depois menos 2. É isso mesmo. Tá certo. Então, vejam aqui. A transformada de Laplace da função Tn vezes exponencial de t, se a gente quer calcular diretamente, vai ser uma tarefa muito complicada calcular. Mas usando a transformada de Laplace da função de Heaviside, nós temos essa expressão que está aqui. Tudo bem? Com isso nós terminamos nossa apresentação desses slides da videoaula, né? E vou encerrar por aqui a videoaula de hoje.